quebrantado ele. Vamos orar por ele? Quantos vieram aqui porque você quer que Deus fale com você? Ele vai falar. Amém? Pai, aqui está teu filho, voz profética para essa geração. Senhor, tu és o Deus que vai usá-lo nessa noite, e muitos destinos serão alterados aqui nessa noite, Senhor. Deus, desafios serão vencidos pela palavra profética que vai sair da boca do teu filho. Aquilo que estava sendo difícil vai se tornar fácil pela fé que vai ser gerada por essa palavra. Deus, eu sei que ele orou, se programou, mas o Senhor é o dono dele, o Senhor é quem tem a palavra final. Então, toma os lábios dele, Senhor, de uma forma tão poderosa, que ele fique surpreendido com tudo que o Senhor vai fazer aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Solta um beijo para ele. Dá um aplauso ao Espírito Santo. Graça e paz. Ele falou de chorar e eu já estou chorando. Eu agradeço a Deus de estar aqui com vocês nessa noite, porque eu creio profundamente no meu coração que quando nós nos reunirmos assim num propósito de buscar um destino, de buscar uma direção, o Senhor, Ele traz esse destino, Ele traz essa direção para nós. E nessa noite eu creio, como o profeta Santos falou, que nós vamos ser impactados com tudo que Deus está fazendo nesse lugar. Santos, para mim, também é um irmão. Ele é um homem que, quando nós conhecemos ele, nós nos apaixonamos por ele, eu e minha família toda. Ele tem um quarto lá em casa dele. Quando ele vai, ele tem a rede lá que ele deita, que ele dorme. E eu creio que essa aliança ela vai ser firmada até a vinda do nosso Senhor Jesus. Quero trazer uma palavra que Deus ministrou no meu coração, que está no livro de Lucas, capítulo 15, verso 11. É um texto bem conhecido. E eu quero falar sobre esse texto. Lucas 15, verso 11. O desafio de viver uma vida radical. Lucas 15, 11. Quantos acharam? Sentados mesmo, mas com reverência. Diz assim: continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que tinha, tudo que era seu, partiu para uma terra bem distante, ali dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para o seu campo a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão de fartura, e eu aqui morro de fome? E levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como os teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava
morto e reviveu. Então ele estava perdido e foi achado. E eles comeram e se alegraram. Pai, eu te agradeço nessa noite pela oportunidade de estar aqui juntos com meus irmãos, para desfrutar um pouquinho da tua palavra, certo? Senhor, que essa palavra ela é revelada. Ela pode trazer muitas coisas novas para nós nessa noite. Eu quero me colocar à tua disposição, Senhor, para a glória e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, estava meditando em cima desse texto. É um texto que fala de uma família, de um pai, de 2 irmãos. Fala dos criados. Fala de toda a estrutura familiar. E em cima desse texto, você vai perceber logo no primeiro versículo, no verso 11, que um dos filhos, o texto diz que o filho mais novo, chega para o seu pai e diz: pai, dai-me o que me pertence. E aquele pai vai e reparte. É interessante que esse pai, ele não diz não. Ele não pergunta por que você quer a sua parte. Ele não pergunta para que o que é que você vai fazer com essa parte. Ele não pergunta nada. O texto diz que o pai repartiu e deu a ele o que era a parte dele. E logo em seguida, nesse mesmo texto, esse filho, ele pega tudo que é dele. O verso 13 diz: passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para uma terra bem distante. Eu quero trazer alguns princípios que está em cima dessa palavra, onde nós podemos aprender a ter uma vida radical. Eu não sei vocês, mas quando eu era moço, eu não sou velho, mas quando eu era bem jovem, 12, 13, 15 anos, eu tinha um sonho, e esse sonho é um sonho que todos os jovens, 90% dos jovens têm, que é morar sozinho longe dos pais. Quantos já sonharam isso? E é justamente nessa época, é onde nós começamos a sonhar em ter um apartamento, em ter uma casa, e viver longe dos pais. E nesse texto, a Bíblia diz que o filho mais moço, ele teve essa atitude, ele resolveu fazer isso. Ele pediu ao seu pai tudo aquilo que era parte dele na herança. Mas o texto diz que fala assim, ó: passado não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu por uma terra distante, e ali gastou todos os seus bens vivendo dissolutamente. Então, uma das coisas que faz com que nós tomamos atitudes diferentes em nossas vidas, justamente é a inexperiência, é a mocidade, é não ter experiência naquilo que nós achamos que podemos administrar. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Esse menino, o texto diz que era o mais moço, ele não poderia receber aquilo que era dele por herança, naquele tempo, naquela época, porque ele era herdeiro, ele tinha o direito de receber a sua herança, mas não naquele tempo. Irmãos queridos, tudo que nós recebemos, tudo que nós fazemos, tudo que nós adquirimos, que não é o tempo de Deus, não vai durar muito tempo. O texto diz assim, ó: passado não muitos dias, ele foi e gastou tudo que tinha recebido. Tudo aquilo que nós recebemos, tudo aquilo que nós adquirimos, tudo aquilo que nós talvez conquistamos, que não é o tempo de Deus ainda, não dura muito tempo. O que é que eu quero trazer em cima da palavra de radical? Por quê? Porque nós achamos, nesse menino aqui, ele achou que a vida, para ser radical para ele, era uma vida longe do pai. E o texto diz que ele pegou tudo aquilo e foi para uma terra bem distante. Primeiro que nós, quando
recebemos ou fazemos algo que não está no tempo de Deus, que não está no propósito de Deus, primeiro, nós partimos para uma terra distante. Toda vez que nós resolvemos fazer algo em nossas vidas, que esse algo não é o tempo de Deus, uma das primeiras coisas que acontece, sabe o que é? Nós nos distanciamos do Pai. Você está compreendendo o que eu estou falando? Nós nos distanciamos do Pai. Esse Pai é Deus. O Senhor, Ele tinha uma herança para esse menino. O seu pai tinha uma herança para esse menino. Mas ele quis antes. E ele foi para longe do pai. Por que ele foi para longe do pai? Porque ele não queria que o pai desse opinião no que ele iria fazer. Ele achava que ele poderia tudo, ele achava que ele poderia ter uma vida radical, e essa vida radical seria longe do seu pai. E ele partiu para uma terra bem distante. Então nós partimos para uma terra bem distante, quando nós recebemos algo que não é o tempo de Deus. Diga para quem está do seu lado, carinhosamente, diga assim: nunca queira receber algo que não está no tempo de Deus. Diga assim: ouviu, meu santo? Outra coisa que eu aprendo é que quando ele ajuntou tudo que ele tinha e foi para essa terra distante, ele gastou todos os seus bens, ele gastou tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha. Aí no verso 14, você vai perceber que depois que ele consumiu tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Um dia eu, em cima desse texto, lendo ele, eu pude perceber que essa fome era justamente Deus começando a agir na vida daquele menino. Sabe como? Movendo uma circunstância que ele pudesse repensar na vida dele. Há um texto lá em Jonas, onde Jonas sai do propósito. Jonas, para mim, foi o homem que desviou mais rápido na Bíblia. No capítulo 1 de Jonas, verso 1, Deus chama Jonas e dá uma direção a Jonas. No verso 2, ele desvia e vai para outro lugar. Verso 1, Deus fala, verso 2, ele desvia. Então você vai perceber que quando Deus percebe que Jonas, ele está saindo do propósito, Deus vai e traz uma tempestade. E aquela tempestade vai e balança aqueles barcos. E as pessoas estão perguntando o que é que estava acontecendo. Até que Jonas diz assim: a culpa é minha porque está acontecendo isso. No dia que eu li esse texto, eu pude perceber que estava parecido um pouco com o que Jonas viveu. Quando esse menino, ele entra nessa terra, essa terra começa a passar fome, passar necessidade. As coisas começam a andar errado, as coisas começam a dar tudo errado, justamente no lugar que aquele menino estava, que aquele menino foi morar. Aí você percebe algo que acontece que diz assim, ó, no verso 14: depois de consumir tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Olha aqui, você vai ver que tudo que ele recebeu, que não foi pouco, ele gastou muito rápido. Irmãos, ficar longe do Pai, tudo que nós vamos fazer vai passar muito rápido em nossas vidas. Passa muito rápido. Muito rápido. Muito, muito, muito rápido. A fome vem. Quando essa fome veio, aquele menino, olha o que acontece com ele. No verso 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Você vai perceber que ele vai tomar outra atitude errada. Ele vai tomar outra atitude errada. Qual? Ele vai se apegar à primeira pessoa que apareceu perto dele. Irmãos, quando nós saímos do propósito de Deus, quando nós fazemos algo que não está no tempo de Deus, primeira coisa,
não dura. Segunda coisa, vai acabar logo. Terceira, nós vamos passar necessidade, vai existir fome. Fome, em cima desse texto, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Quarta, quando a pessoa está fora do propósito de Deus, fora de uma vida radical com o Senhor, o que vai acontecer é que essa pessoa, ela vai se apegar à primeira pessoa que aparecer pela frente. Vocês estão entendendo? Como que é um processo de uma vida longe do Pai, longe de um propósito. Vocês estão entendendo como viver perto do Pai. Como viver perto do Pai é uma vida radical, é uma vida que tem que ter realmente um amor tremendo, realmente uma vontade. Por quê? Porque o Pai vai submeter a pessoa vai ficar submetida a ela. O Pai sempre vai dar uma direção, o Pai sempre vai falar algo, o Pai sempre vai reclamar, o Pai sempre vai disciplinar, o Pai sempre vai elogiar, o Pai sempre vai dar uma direção na vida dessa pessoa. E muitas vezes, nós não queremos isso para nós. Não queremos, porque nós achamos que ter uma vida radical é uma vida longe do Pai. Vocês estão compreendendo o que eu estou ministrando? Mas não dura. A fome vem, esse menino vai e se apega justamente ao primeiro que ele viu. A ajuda dele vem para o primeiro que ele viu. E você vai perceber que essa ajuda aqui, ela não foi uma intervenção de Deus. Por que não foi intervenção de Deus? Porque essa ajuda que veio para colocar aquele menino para ficar no lugar dos porcos. Ele foi para o lugar dos porcos. A fome que veio naquela cidade era Deus sinalizando que era para ele voltar para casa, que era para ele voltar para o propósito. Mas quando ele não percebe isso, que a fome vem, ele vai, se lança na primeira ajuda que apareceu, e essa ajuda vem e traz eles justamente para tomar conta dos porcos. Mas no verso 17, algo começa a mudar na vida dele. O texto diz assim: e ele, caindo em si, lembrou do Pai. Ele lembrou de quem? É interessante que ele não lembrou da mãe. O texto diz que ele lembrou do Pai. Porque foi o Pai que deu a ele o que ele queria. Foi o Pai que liberou ele. Foi o Pai que deu livre arbítrio para ele. Foi o Pai que disse: faça o que você quiser. Eu sou seu Pai. Eu te amo, mas você tem a sua posição. Você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quiser. Mas ele lembra, e ele fala assim: o meu Pai que está lá, os trabalhadores dele têm o que comer. E se ele lembrou que ele poderia ir para um lugar que os trabalhadores estavam, é porque o Pai era algo bom. O que ele estava passando era o quê? Era justamente a pior fase da vida dele, porque ele estava longe do propósito, ele estava longe do Pai, ele estava longe de Deus. Essa figura de Pai representa a figura de Deus, ele estava longe. Ele sabia que tinha algo errado na vida dele. Quando ele diz assim, olha, caindo em si, quantos trabalhadores de meu Pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele lembrou. Há um texto que diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Esse menino, ele começou a ser curado justamente nessa hora, quando ele lembrou que ele tinha um Pai. Ele estava longe do propósito. Ele lembrou que existia um propósito para a vida dele. Ele lembrou que existia uma casa.
Ele lembrou que existia fartura. Ele lembrou que existia segurança. Ele lembrou que existia um pai na vida dele. Ele lembrou, caindo em si. Quando ele caiu em si, o coração dele começou a ficar curado. Ele começou a se curar. O nosso coração começa a ser curado quando nós caímos em si. Quando nós lembramos que temos um pai. Enquanto ele estava gastando tudo, enquanto ele estava no mundão, enquanto ele estava lá fazendo tudo o que ele queria, do jeito dele, da forma dele, como ele pensava, ele nem lembrava que tinha um pai. Mas Deus lembrava que tinha um filho, o pai lembrava que tinha um filho. Eu vou te provar isso nesse instante. Quando ele diz assim, Senhor, eu caindo em si, ele lembrou que os trabalhadores tinham fartura, que tinha tudo isso. Aí no verso 18, começa a mudança na vida dele. Primeiro ele lembra, no verso 18 diz assim, levantar-me-ei e vou ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus trabalhadores. E o texto diz, e levantando-se, foi para o seu pai. Ele lembrou e ele tomou uma atitude na vida dele. Irmãos, o pastor Santos, ele estava falando aqui que esse congresso era um congresso que ia dar direção em nossas vidas, que ia trazer destino.